Olá, eu sou a Bruna Póvoa e esse é o Pensando em Voz Alta. Isso aqui é uma pausa, um momento para a gente refletir junto. Se você também está passando por um momento de reinvenção, de ajustar a rota ou simplesmente de viver com mais conforto e verdade, fica! A nossa conversa começa agora. Existe uma forma curiosa como o bom humor tem sido confundido com seriedade simplesmente, e que maturidade não tem a ver com bom humor. Mas na prática, eu acho que manter o bom humor quando a vida fica complicada exige uma grande habilidade. Talvez o bom humor não seja ingenuidade, mas uma forma de inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com reconhecer emoções, certo? Com você aprender a lidar com frustrações, regular as relações, manter clareza mesmo em situações difíceis. Vamos combinar que não é nada fácil. Muitas vezes eu parei para pensar sobre isso, já li muito sobre o assunto também. Principalmente quando meu filho era menor, ali com uns 4, 5 anos, eu precisei em alguns momentos lidar com a minha própria frustração e também com a frustração dele, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. E sabe que eu recorri ao humor? De certa forma, eu acho que eu recorro ao humor para muita coisa. E às vezes, em exagero, eu concordo que tudo ser engraçado, tudo precisar ser engraçado é um problema. O humor muitas vezes é usado como escudo para determinadas coisas, né? Mas eu acredito sim que uma boa risada, você rir um pouco da própria desgraça, às vezes funciona. Eu acredito no bom humor como uma estratégia emocional, porque ele não nega o problema, mas talvez te ajude a atravessar ele. Eu tenho ainda, né, um grupo de amigos que hoje a gente já não tem mais tanta convivência, continuamos a nossa amizade, mas 2 desses colegas foram morar em outras cidades, né, seguiram suas carreiras, suas vidas, e agora nesse momento as 3 integrantes restantes do grupo em Curitiba, a gente não tem tanto contato, a gente não se vê com tanta frequência. Mas houve uma época em que os 5 faziam parte da Tessera Companhia de Dança e nós saíamos da companhia, dos ensaios, todos os dias juntos, sentávamos num café e conversávamos sobre coisas da vida, sobre o próprio ensaio, muitas vezes, o que cada um estava passando, e muitas vezes também não falávamos nada. Sentávamos os 5 tomando nosso café em silêncio e íamos embora em seguida. Acontece. Eu acho muito importante essa parte da amizade também. Mas nós tratávamos tudo com muito humor, sempre. E até hoje, muitas vezes, quando a gente se encontra, quando nos falamos, principalmente por mensagens, também tratamos tudo sempre com muito humor. Às vezes é exagero e a gente sempre tinha esse diálogo também, mas acontecia bastante de a gente transformar a própria desgraça, os problemas, os acontecimentos da vida em entretenimento uns para os outros. Nós falávamos isso com frequência. Parecia um podcast realmente, como eu tô fazendo aqui, só que sempre com uns convidados e a gente contava as coisas. Às vezes a gente falava de coisas do passado e a gente sempre dava muita risada, o que tornava tudo mais leve. Por mais que eu tivesse problemas, que todos tivéssemos problemas, questões para resolver, coisas que muitas vezes a gente nem sabia como resolver, nenhum de nós tentava resolver para o outro, dar soluções, a não ser que fosse pedido, né? Mas que
a gente brincava um pouco com a situação, a gente estava ali um para ouvir o outro. E o bom humor ajudava a tornar isso uma conversa leve, uma coisa que meio que restaurava as energias, assim, que eu acho bem importante. Inclusive, sinto muita falta do meu querido pentagrama. Mas aí eu acredito em duas formas dessa leveza, que é uma leveza que te faz não sentir nada, né? Ou faz você evitar sentir, e a leveza que sabe sentir, mas que não se deixa afundar. É uma leveza, assim, para você continuar respirando, sabe? Pra você ficar aqui. Você continua tendo o seu problema, como eu falei, mas em vez de ignorar o peso, né, dessas coisas, você, na verdade, aprende a carregar esse peso sem se destruir. Eu não acho que o bom humor seja contrário à maturidade. A questão é que a gente acha que para ser maduro tudo tem que ser muito sério, que tudo é muito importante, que você trata tudo com muita seriedade. Mas acaba te atrapalhando também, porque você carrega um peso muito grande que vai te destruir, que vai te colocar para baixo, se você não tratar com essa leveza do bom humor. Então eu vejo assim por exemplos, né, que eu tenho mais recentes assim, que são, por exemplo, essas mudanças, né, a transição profissional, sair da companhia, ter que parar de dançar, por exemplo. Se eu não levasse com bom humor essas coisas, além da dor no ciático, eu estaria com uma dor terrível da tristeza de não poder mais dançar, do quão duro é você ter feito uma coisa a vida inteira e de repente não fazer mais. E aí, o que eu faço? Como que eu me viro nisso? Se eu não tivesse o bom humor que eu tenho, eu acho que seria muito mais complicado. E talvez você não enxergue outros caminhos, você não perceba que existem outras possibilidades quando você tá tão fechado nessa seriedade, né, desse peso, dessa decisão, dessa dificuldade, das coisas, dos problemas que a gente tem na vida, né. Quando eu fiquei grávida, por exemplo, era um momento muito difícil, foi estranho, não estava preparada, não tinha me planejado para isso, por exemplo, mas aí eu tinha que tratar com bom humor, e aí eu precisava, por exemplo, contar pro meu chefe na companhia, pro meu diretor e explicar a situação, porque talvez eu não pudesse dançar, né, ir pro palco no final do ano e tal. E eu fui tratando com bom humor. Eu falei pra ele, eu achei só que eu tava engordando, eu tava comendo mais mesmo, né, assim, foi uma coisa que aconteceu. Então, eu fui levando tudo na brincadeira. Teve uma colega que falou assim, eu já sabia. Eu falei, por que você não me contou? Então, sabe? Faz você passar por aquilo mais leve, mais tranquilo. Eu acredito nisso. Então, são momentos que te trariam ansiedade, culpa, talvez, né? Uma cobrança. E não que eu não tenha passado por tudo isso, mas de certa forma muito mais leve, e com a ajuda dos meus queridos amigos, com certeza foi ainda mais fácil. Eu tive sempre muito apoio, e sempre tentei ser essa amiga também para eles, né? Dar esse apoio, porque a gente não pode resolver nada para ninguém, assim como eles também não podiam resolver para mim. Muitas questões que aconteceram com os meus amigos, eu só queria que eles soubessem que eu tava lá. E isso faz parte, a gente tratar as coisas com mais leveza, com bom humor, ajuda a fazer a pessoa perceber também que ela pode relaxar um pouco, que vai se resolver, para ela poder encontrar o caminho de resolver. E eu acho que a importância do bom humor para a vida da gente como estratégia
emocional, de uma inteligência emocional que ninguém está preparado, que é difícil de ter, faz parte a gente só estar presente para os nossos amigos e tá presente com bom humor, tá ali para mostrar que tem outras maneiras, que a gente tá ali para dar suporte. O humor ele serve também como uma ferramenta cognitiva. Existem alguns estudos, algumas teorias que falam sobre essa característica curiosa do humor, que é a flexibilidade mental. E tem a ver com você ter uma elasticidade, né? Que a piada, ela funciona, a piada especificamente, ela funciona porque o cérebro, ele percebe a situação, quebra a expectativa e então cria uma nova interpretação. Ou seja, quem consegue rir com frequência, né, consegue também reorganizar os próprios pensamentos. E isso é muito próximo de uma ideia de resiliência. Esses estudos mostram como o cérebro ele trabalha enquanto você está ouvindo piada, contando piada, dando risada, assistindo, né, algo engraçado. Tem a ver com a risada ser contagiante também. Então, são questões cerebrais. E é claro, né, que a inteligência emocional está relacionada com isso. Então, talvez rir seja sim sinal de maturidade e uma inteligência emocional maravilhosa. E aí, mais uma vez, eu acho que entra a questão da romantização, por exemplo. Eu acredito que você tratar as coisas com essa leveza do bom humor não significa negar os problemas, jamais. E muito menos você fingir felicidade, não é uma positividade tóxica, artificial, né, que você vive nela. Não é isso, não é transformar tudo motivo de rir. Não, também não. Mas você saber rir das coisas, né, conseguir se colocar numa posição em que as pessoas possam rir e que você mesmo dê risada de você, por exemplo, das suas questões e transformar essas questões numa grande piada, é inclusive uma grande habilidade. E eu acho que quando a gente romantiza de uma maneira saudável a vida da gente, é mais fácil você dar risada dos problemas e não só rir, mas tratar com leveza. Porque eu acho que nem tudo merece tanto espaço assim na mente da gente. E rir dos problemas é libertador. Apesar de tudo, eu não tô falando de se anestesiar, de não sentir, de não ligar e só dar risada. Veja bem, eu sei o quão é difícil assistir noticiário e ainda dar risada da vida, das coisas. São contrastes tão intensos do que está acontecendo lá fora, com a gente tá feliz com algo que aconteceu aqui dentro. São tantas possibilidades, seria muito difícil passar por tudo isso, ver tudo isso e não ter a habilidade de rir, de sorrir, de, mesmo que seja terrível, dar risada do próprio problema, para atravessar ele, para ir além, para continuar vivendo. É muito importante que a gente tenha muito bom humor. Talvez maturidade não seja a gente se tornar mais duro, uma pessoa mais dura, mas aprender a atravessar a vida com mais leveza. E você? O que você acha que bom humor pode ser? Inteligência emocional? Pode ser uma estratégia? Ou é só imaturidade? Então, muito obrigada por pensar comigo. Se algo do que foi dito hoje aqui reverberou, ecoou aí em você, deixa ecoar.
Vamos lembrar que as respostas não precisam ser imediatas. Então eu vejo você no próximo episódio. Até lá!